A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje vou comentar com vocês mais uma lição da classe dos jovens, lição de número 9, onde vai tratar um tema muito especial para o nosso entendimento cristão, da nossa jornada pelas epístolas em que Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica. Hoje nós vamos estudar a respeito do seguinte tema: coragem em meio à perseguição. Nós sabemos que aquela igreja floresceu em meio a uma grande perseguição. E hoje nós vamos estudar essa lição de uma forma muito prática para que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, desenvolva bem a sua aula. Então vamos que vamos? Vamos para a nossa aula de hoje em nome de Jesus. Hoje, em nosso comentário, nós chegamos na lição de número 9, onde nós estamos estudando as duas cartas que Paulo escreveu para a igreja que estava em Tessalônica. E na lição de hoje, nós vamos tratar sobre o seguinte tema: coragem em meio à perseguição. Se olharmos para o pano de fundo histórico destas duas cartas, vamos perceber que a igreja em Tessalônica floresceu em meio à perseguição. E eu acredito que Deus em Cristo vai orientar muito bem você como professor da Escola Bíblica Dominical na ministração dessa aula. Se você chegou hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, nos dê essa honra. E também, se você já é um dos nossos alunos, deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Gente, eu estou muito feliz com os seus comentários. Eu quero agradecer o seu carinho. Eu fico muito feliz ao ler cada comentário de cada irmão que tem se apresentado aí para conosco. Deixa aí o seu comentário também. Faça isso, eu vou ficar muito feliz em ver você por aqui. Se você se interessar pelo material dessa aula, é muito fácil. É só você clicar no link que está aí abaixo na descrição e você vai baixar o arquivo já em PowerPoint, na realidade em Word, para que você possa utilizar em casa em nome de Jesus. Não se esqueça, se você quiser o arquivo em PowerPoint é muito fácil. É só você deixar aí no seu comentário o seu e-mail também, porque na medida do possível eu envio para você que você possa utilizar em sala de aula também. Hoje nós estamos estudando a lição de número 9, estamos avançando no nosso trimestre. E eu acredito que Deus em Cristo vai usar você ao ministrar essa lição para os seus alunos. Então, não se esqueça de iniciar a sua lição apresentando o tema, assim como o texto bíblico da lição. O texto bíblico da lição é muito importante, ele dá um norte para a nossa ministração. Se possível, faça a leitura desse texto bíblico em casa. Não se esqueça de apresentar o texto do dia. O texto do dia ele vai acabar te dando uma orientação. Ele é um ponto que precisa ser tratado na sua ministração. Não se esqueça de apresentar também a síntese, ela dá a ideia geral daquilo que você vai trabalhar na Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Além do que, não se esqueça que a sua lição possui 3 objetivos específicos. É importante você ter em mente os 3 objetivos específicos, para que você não fuja do assunto da sua ministração. Lembre-se que a sua lição também tem 3 pontos. E aqui eu quero entrar em um detalhe quando você estiver ministrando a sua lição na Escola Bíblica Dominical. Apresente inicialmente para os seus alunos o tema da lição. Se você puder escrever em um quadro ou apresentar em PowerPoint é muito bom. Mas na sequência já apresente os 3 pontos que você vai ministrar na sua aula de Escola Bíblica Dominical, para que o seu aluno fique esperando ponto a ponto. E isso vai ser muito bom para a sua ministração. Hoje nós chegamos no tema de número 9, na lição de número 9, que trata sobre a coragem em meio à perseguição. Que tipo de coragem é essa que nós vamos tratar? A coragem tanto da igreja como também do apóstolo Paulo em pastorear essa igreja. A coragem da igreja para avançar em meio à crise. E isso, irmãos, é espetacular e dentro disso dá para a gente tirar muitas lições para aplicar em sala de aula em nome de Jesus, sim. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai tratar sobre o seguinte assunto. É importante você ter isso em mente e anotar, até mesmo para que você possa ministrar bem na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Como se portar diante das tribulações. Esse aqui é um ponto muito especial. É um ponto até que você pode aplicar na vida dos seus alunos.
Lembre-se que esse ponto também está dividido em alguns subtópicos e vamos tratar subtópico a subtópico com você nesta ministração. Provavelmente, depois de alguns meses de enviada a primeira epístola para a igreja em Tessalônica, a primeira epístola que possui 5 capítulos que nós acabamos de estudar, Paulo envia a segunda carta. Essa segunda carta, ele começa a trabalhar com os irmãos a respeito de uma orientação para que eles pudessem permanecer firmes no Senhor em meio à tribulação, em meio à perseguição. É claro que essa segunda carta ela trata de assuntos assim especiais. Lembre-se que essa segunda carta foi escrita na cidade de Corinto. Então Paulo já estava em Corinto quando escreveu essa segunda carta. E agora ele está orientando os irmãos a respeito de alguns aspectos para a fé cristã. De alguns aspectos para como se comportar diante da tribulação. E sobre isso estamos tratando no primeiro ponto da nossa lição. E o primeiro subtópico vai nos ensinar a respeito de como se portar em meio à tribulação. Trata sobre o seguinte tema: nós devemos nos portar com uma fé amadurecida. Isso o próprio apóstolo Paulo ensina para os nossos irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Faça questão de ler esse versículo com os seus alunos. A fé dos irmãos em Tessalônica não havia se esgotado. Em meio à perseguição, aquela igreja permanecia firme com a fé em Cristo. Observe isso. Apesar de grandes tribulações, até mesmo de heresias que estavam tentando se infiltrar na igreja, e até mesmo pelo seu pastor ser expulso da cidade, aquela igreja, aquela comunidade, aqueles irmãos que estavam em Tessalônica permaneciam firmes com o Senhor. A fé deles continuava avançando. E como acabei de informar para vocês que Paulo escreve essa carta da cidade de Corinto, ele menciona a tribulação que os irmãos estavam vivendo na cidade de Tessalônica. Isso está no capítulo 11 da primeira carta, versículo 19. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso também. Ele menciona a perseguição que os irmãos estavam enfrentando, a luta e a provação daqueles irmãos. Mas mesmo assim, eles permaneciam perseverando na fé. E na crise que os verdadeiros cristãos se manifestam. Na crise que aqueles que estão em Cristo demonstram os seus verdadeiros frutos. E claro que na crise também vai demonstrar aqueles que não servem a Cristo. Eles também vão demonstrar os seus frutos. Também vão desistir da caminhada. Mas as epístolas que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica nos mostram outra coisa, especialmente a segunda. Nos mostra que o povo de Deus prevaleceu, que o povo de Deus continuou indo e caminhando rumo ao Senhor. E aqui você pode aplicar isso nos seus alunos. Independente da tribulação, independente da dificuldade, ele precisa permanecer firme, avançando no Senhor. E mesmo vivendo em dias difíceis como os nossos, nós precisamos ter a noção que servir a Cristo é a melhor coisa. E aqui você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve entrar com esse aspecto, explicando para os seus alunos que ele precisa perseverar em sua fé em Cristo, independente do problema, situação ou circunstância. Vamos para o segundo subtópico do ponto de número 1, avançando sobre esse assunto. Vamos compreender ainda melhor o que a palavra de Deus diz para a gente. E esse segundo subtópico trata sobre o seguinte aspecto: com um amor que se multiplica. Que tipo de amor é esse que Paulo trabalha nessa carta? Aqui você precisa ter noção para explicar melhor para os seus alunos. Um dos erros comuns que acabamos cometendo em tempos de crise é dar lugar no nosso coração para o ódio. E nós precisamos apresentar isso para os nossos alunos. Esse é um erro terrível. Ao mesmo tempo, nós precisamos aconselhá-los, à luz da palavra de Deus, à luz de Tessalonicenses, que nós precisamos dar lugar ao nosso coração ao amor. E sobre isso, Paulo demonstra nessa carta. Paulo demonstra a importância de perseverar em Cristo, a importância de amarmos uns aos outros no Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Se os sentimentos da injustiça ou as coisas terríveis, pecaminosas dessa vida se levantam contra nós, nós não devemos retribuir com a mesma moeda, mas nós devemos retribuir com o que o Evangelho diz. O Evangelho nos ensina a retribuir em amor, a retribuir em paz, a pagar com o dom de Cristo. Isso aqui é espetacular, porque a palavra de Deus acaba trabalhando isso de uma maneira fantástica para o nosso coração.
Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos faz lembrar de algo que é muito importante. Paulo nos traz a lembrança que a nossa guerra, a nossa batalha em meio à tribulação, não é com o nosso irmão, que é feito de carne assim como eu e você, mas é contra o inimigo das nossas almas. Paulo nos ensina isso. E aqui em Tessalonicenses, ele está trabalhando esse assunto. Ele está demonstrando para os irmãos perseverarem em amor uns para com os outros, para que o inimigo não ache brecha na igreja. Vamos avançar no terceiro subtópico desse assunto, do primeiro ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto. Nós perseveramos na tribulação com uma paciência inspiradora. Esse tema aqui é importante. É claro que tem muita gente que tem dificuldade de ter paciência, mas Paulo toca nesse assunto. Precisamos, como cristãos, ter paciência no meio da tribulação, porque Cristo trabalha em nós. A reação daquela jovem igreja, da igreja de Tessalônica, é exemplar, é espetacular. Lembre de destacar isso na sua aula, porque no meio da tribulação, aquela igreja caminhou com paciência. Aquela igreja permaneceu em Cristo avançando. Aquela igreja foi um testemunho para toda a região. Aquela igreja ganhou mais vidas. Aqui eu preciso aprender isso, porque eu também sou igreja, você também é igreja, o seu aluno também é igreja. Nós precisamos perseverar em paciência, com a paciência exemplar, que louve a Cristo em todo o tempo. E Paulo fala sobre a paciência daqueles irmãos. Leia, por favor, a segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Ele destaca essa paciência exemplar daquela comunidade. E esse é um dos segredos de uma vida vitoriosa. Quando nós pensamos antes de falar, quando nós agimos pela orientação do Espírito, quando nós agimos moldados pelo Senhor, Cristo opera em nós de uma maneira fantástica. Chegamos ao final do ponto de número 1. Lembre-se de apresentar para os seus alunos o pense e o ponto importante. É importante que você apresente até mesmo para que eles possam discutir em sala de aula. Levante essa questão, apresente esses pontos porque são orientações para você. Vamos para o ponto de número 2. No ponto de número 2, nós vamos continuar avançando sobre o mesmo assunto, agora de uma forma diferente. Ele vai tratar sobre o seguinte tema. Preste bem atenção para você aplicar em sala de aula. O que esperar em tempos de tribulação? Lembre-se que essa epístola acaba tratando para a gente a respeito desse aspecto. O que esperar em tempos de tribulação? Como cristão, o que devemos fazer? Qual é o nosso papel aqui? E é claro que a gente vai trabalhar isso subtópico a subtópico novamente, dividindo de uma maneira prática para você até ter uma ideia para a ministração da sua aula. Lembrando que o material da lição está disponível aí no link, é só você baixar automaticamente. E aí você pode acompanhar a aula também em casa, imprimindo esse material. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: que a tribulação converta-se em instrumento de testemunho para a nossa fé. Que coisa maravilhosa! Que a tribulação se converta em instrumento de testemunho. Esse é o nosso primeiro subtópico. Aqui nós vamos retirar lições importantíssimas à luz da igreja de Tessalônica, à luz da palavra de Deus. Levando em consideração a tribulação que aquela igreja local estava enfrentando, nós precisamos retirar lições espetaculares. Primeiro, que tipo de tribulação é essa? Tessalônica é a capital da Macedônia, de acordo com a própria história e a própria Bíblia ensina isso. Paulo, quando chega na cidade, ele ministra a palavra de Deus durante 3 sábados nas sinagogas. Só bastou isso para ele pregar a palavra de Deus. Mas a sua mensagem não foi aceita por muitos. Porém, um grupo de pessoas entendeu a Cristo a respeito da sua ministração. E é claro que o apóstolo Paulo é expulso da cidade, perseguido e expulso. Aquelas pessoas que receberam a fé em Cristo perseveraram no Senhor. Então Paulo envia Timóteo para aquela cidade para poder aconselhar os irmãos e também traçar algumas orientações para aquela comunidade da fé. É claro que essa igreja agora está sem pastor e recebendo perseguição da cidade agora, que se levanta contra a igreja floresce. A igreja continua convertendo a tribulação em testemunho de glória. Muito pelo contrário, ela continua sendo testemunho para a sua comunidade e ainda por cima continua orientando o povo de Deus e ganhando vidas para Cristo e avançando no meio da perseguição.
Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Leia esse texto com seus alunos. Ele orienta algo que é espetacular, que a gente pode aplicar até na vida dos nossos alunos. Como devemos nos comportar diante da tribulação. Preste atenção nisso, que vai ser espetacular para você trabalhar em aula. E é claro que as tribulações e as lutas que enfrentamos, assim como a igreja em Tessalônica, nós superamos ela com fé e paciência. Olha aí, capítulo 2 da segunda carta, versículo 4, e explique isso para os seus alunos. E nesse caso, o testemunho acaba falando mais alto naquela comunidade. Quando você perceber isso, você vai estar pronto para avançar para o subtópico de número 2, que vai tratar sobre o seguinte aspecto: que a devida justiça seja excedida sobre os perseguidores. Agora, nós vamos entender um aspecto importante na nossa lição para traçarmos em sala de aula. Olha o que está escrito na segunda carta, capítulo 1, versículos 6, 8 e 9. Leia esse texto com seus alunos. Você vai perceber que mesmo em ferrenha oposição, em ferrenha perseguição, Paulo orienta aos irmãos algo que é espetacular. Ele aconselha os irmãos dizendo que o Senhor estava com eles. E isso eu posso aplicar na minha vida e você também pode aplicar na vida dos seus alunos. Em ferrenha perseguição, em ferrenha luta, lembre-se que o Senhor está do nosso lado. E é interessante que a igreja em Tessalônica passa por uma grande perseguição, mas ao mesmo tempo sabe, tem noção que Cristo estava com eles. E perseveravam na fé no Senhor, e isso trazia alegria para o coração do apóstolo Paulo e para o coração da igreja também. Nós precisamos compreender isso à luz da palavra de Deus. Isso aqui é fantástico. Em todo tempo precisamos ter noção que o Deus soberano, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, está conosco, cuidando de cada detalhe e nos orientando, mesmo estando em grande perseguição. Vamos para o terceiro subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Avançando sobre o assunto, nós chegamos agora no terceiro e último subtópico do ponto número 2, que trata sobre o seguinte aspecto: que o dia do descanso virá. Agora o apóstolo Paulo inicia falando a respeito do descanso para a igreja. Que descanso é esse? É o descanso de ficar confortável? É o descanso de ir para a praia, curtir a vida? Não. O tipo de descanso que Paulo está falando agora é sobre o descanso na tribulação. A luta, a perseguição iria acabar. E sobre essa esperança, o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto com os irmãos em Cristo de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 10. Ele diz que o fim das tribulações chegaria, que as tribulações teriam um fim. É importante você ter isso em mente e ensinar isso para os seus alunos. A nossa jornada, ela pode estar cheia de buracos, cheia de perseguições. A nossa jornada pode ser terrível. A gente tem que atravessar barrancos, montanhas, mesmo estando sendo perseguidos. Mas o que a Bíblia diz que em todo tempo Cristo está conosco. Então Paulo orienta aos irmãos dizendo o seguinte: que a tribulação teria um fim, que a luta chegaria ao final. E claro, que a vitória no final é garantida para aqueles que estão em Cristo. E sabendo disso, não se esqueça de apresentar para os seus alunos o pense e o ponto importante do ponto número 2, para que eles tenham noção daquilo que você está ministrando em sala de aula. Vamos avançar? Vamos para o último ponto da nossa lição? Vamos tratar sobre o seguinte assunto: a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Nós vamos finalizar esse último ponto com a oração paulina. Fantástica essa oração. E é claro que você vai perceber que esse ponto também está dividido em alguns subtópicos que eu vou tratar com você, subtópico a subtópico, para que você tenha noção na ministração da sua aula na escola bíblica dominical aí na sua igreja. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte aspecto: tenha a sua vocação confirmada. Paulo inicia falando a respeito do chamado daqueles que estão em Cristo. E a vocação é espetacular. E Paulo trata sobre isso. Efésios 2:8. Não vem exclusivamente dos Tessalonicenses o direito da salvação. Essa obra é estabelecida para todos. Essa vocação, esse chamado, é dado para todos aqueles que servem a Cristo e que têm o desejo de conhecer ao Senhor. E é claro que em 2 Tessalonicenses 1:11,
Paulo fala do padrão, do modo de vida daquele que é vocacionado, do modo de vida como o cristão deve seguir. E nós precisamos observar isso, que o cristão ele não pode andar como esse mundo, que o cristão não deve andar pelos caminhos que essa terra traça para a gente. Observe que as escrituras estão ensinando, aplique isso no seu coração, guarde isso com a sua alma, que você vai perceber que isso é fantástico para o seu crescimento espiritual e também para os seus alunos. A vocação tem um padrão, a vocação tem um método de conduta e Paulo fala disso para os cristãos que estão em Tessalônica. E o segundo subtópico fala sobre outro assunto, avançando ainda sobre essa mensagem. Ele fala que os cristãos precisavam viver no Senhor e viver a vontade de Deus. E Paulo esclarece que aqueles que estão em Cristo precisam viver a vontade do Senhor, viver conforme a vontade que Deus estabeleceu para o nosso coração. Aquele que está em Cristo precisa agradar a Deus. Paulo descreve isso para os irmãos em Tessalônica. Isso aqui é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E a oração de Paulo é trabalhada da seguinte maneira. Ele orava para que os irmãos pudessem viver conforme Deus tinha traçado um plano para eles. Paulo, em todo o tempo, como pastor, está intercedendo por aquela igreja. Nós precisamos aprender isso, interceder pelo povo de Deus, interceder para que os nossos irmãos se amadureçam e cresçam em Cristo. Você, como professor, precisa interceder pelos seus alunos da Escola Bíblica Dominical para que eles cresçam no Senhor. E o último subtópico da nossa lição, já chegando no finalzinho, que é o terceiro, ele trata sobre o seguinte assunto: glorifiquem ao Senhor com suas vidas. Esse é o assunto da oração de Paulo. Ele orava para os irmãos serem vocacionados, ele orava para os irmãos crescerem e viverem de acordo com a vontade do Senhor, e agora ele ora para que os irmãos glorifiquem a Deus com as suas vidas. E nós precisamos orar para que os nossos alunos glorifiquem a Deus também com as suas vidas. A igreja estava passando por fortes dificuldades, fortes tribulações. Nós já estamos percebendo isso. Mas Paulo, como pastor, está orando a Deus, está pedindo ao povo de Deus para permanecer firme em Cristo. E em Romanos, lê esse texto, capítulo 8, versículo 35 a 39, Paulo diz que nada pode separar o cristão do amor de Cristo. Finalize a sua aula assim. Não se esqueça de demonstrar que aquela igreja está passando por perseguição, mas precisava prevalecer e glorificar a Cristo. Lembre-se de apresentar o pense e o ponto importante do último subtópico da sua lição. E eu acredito que Deus em Cristo vai te abençoar poderosamente. Gente, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe esse vídeo em grupos da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente está comentando também a lição de adultos. Não deixe de assistir. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima aula. Te espero por aqui.